Sim, é exatamente isso que está no título. Meu irmão Samuel está numa cadeira de rodas. Fala galera, seja bem-vindo ao nosso canal e a mais um vídeo. Bom, logo de cara eu gostaria de adiantar as coisas que eu vou falar nesse vídeo. A primeira delas, por que meu irmão está numa cadeira de rodas, qual o problema de saúde ortopédico que ele tem e como meu irmão vai lidar com essa doença junto do autismo que ele possui. Pra quem não sabe, meu irmão também é autista. Esse canal não é um canal farmacêutico, não é um canal de medicina, não é um canal para falar sobre saúde, mas eu vou explicar um pouco também sobre a doença que meu irmão tem. Então, se vocês querem saber de tudo que eu vou contar aqui, por favor, já deixa o like, se inscreve e compartilha esse vídeo para que mais pessoas fiquem antenadas e possam prevenir possíveis problemas em suas crianças também. Para começar o vídeo, vamos começar há uns 2 anos atrás. Minha mãe notava que quando Samuel acordava pela manhã, ele acordava mancando. E nesse tempo que ele acordava mancando, ele preferia ficar na cama, imóvel. Evitava andar ao máximo. Com o passar do dia, ele começava a voltar a caminhar normalmente, mas durante esse tempo ele mancava. Ele não demonstrava dor, ele não chorava, mas era só esse problema de ficar mancando que atormentava minha mãe. E devido a ele ser extremamente agitado, hiperativo e possuir o autismo severo, a gente achava que era porque ele tinha caído, se machucado, dormido de mau jeito. Minha mãe olhava ver se tinha algum hematoma, um joelho roxo, algum problema no pezinho, mas nada de errado. Não tinha nada de errado que nós pudéssemos ver. Mancava, só que no outro dia acordava normalmente, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Só que de lá pra cá, minha mãe fez um exame no Samuel e descobriu recentemente que ele possui Legg-Pertz, uma doença ortopédica devido à má circulação de sangue na cabeça do fêmur, fazendo que pouco a pouco, devido à ausência de sangue no local, esse osso apodreça. Não se sabe ao certo por que essa doença ocorre. A gente sabe que é por conta da má circulação de sangue, mas não necessariamente a causa. A melhor resposta para isso seria a genética. Ela é uma doença, digamos que até recente. Ela foi descoberta no início do século XX por 3 médicos: Arthur Legg, Jack Scalve e George Pertz. Eles colocaram seus sobrenomes e montaram o nome dessa doença. Os sintomas dessa doença geralmente são dor no quadril, dificuldade para andar, dor na virilha, dor na perna no geral e espasmos musculares. E essa é uma doença que ela dura por muitos anos. É uma doença que literalmente mata a infância da criança. De forma simplificada, a doença apodrece a cabeça do fêmur, por não estar correndo o sangue lá dentro. Essa doença possui 4 estágios: necrose, fragmentação, reossificação e a sequela, que essa doença sempre deixa sequelas. E, gente, a barra aqui em casa ela já é um pouco pesada. Então receber essa notícia da doença de Samuel foi muito difícil, principalmente para minha mãe. Porque, gente, principalmente, ele é extremamente agitado. E a alegria de Samuel é correr, pular, saltar o tempo inteiro. E de repente, do dia pra noite, nós tivemos que tirar isso dele e colocá-lo numa cadeira de rodas, fazendo com que ele ficasse imóvel. Como a gente não descobriu mais cedo. E antes que vocês achem que foi negligência da nossa parte, é bom vocês entenderem que a minha mãe, fora o Samuel, tem outras 2 crianças autistas. Ou seja, ela tem 3 filhos autistas. Se um autista já é difícil, imagina 3. E a única rede de apoio que ela tem sou eu. Então não é fácil lidar com esse tipo de situação. E o que acontece? Qualquer lugar pra ir, fazer um exame, é Uber pra ir, pra voltar, alguém tem que ficar aqui nesse meio tempo, eu estudo, eu faço curso, eu tenho outras coisas pra fazer. E por isso que a gente demorou pra descobrir a doença de Samuel. Foi o que eu falei, galera. Devido ao autismo do meu irmão, ele não conseguia dizer pra gente o que ele tava sentindo. Dizia que tinha dor, afinal ele não sabe falar. E não insinuava que tinha dor, porque ele não chorava. Estudos indicam que autistas são resistentes à dor. Muito possivelmente foi isso que fez com que ele não demonstrasse incômodo. O Samuel pode andar? Então, galera, ele até pode andar como uma criança normal, no estado em que ele tá agora. Consegue andar e você nem nota que ele tá com problema. Mas o que acontece? Quando uma pessoa continua andando, mesmo com o osso desgastado, pode ser que a qualquer momento ele se rompa, se quebre. E o pior de tudo não é nem o osso, é a película que protege a cabeça do fêmur. Se ela entorta, não tem como fazer ela voltar ao normal. O osso até tem um tratamento específico, mas a película não. O tratamento para essa doença é a imobilização dos membros inferiores. Isso pode ser cadeira de rodas ou o engessamento das pernas do bebê. E no caso de haver muita dor, entrar com cirurgia. E essa é a função da cadeira de rodas. Vai impedir que ele ande e fique tranquilo contido na cadeira. Mas aí a gente entra em outro problema: autismo, inquietação, hiperatividade e liberdade. Samuel tem autismo. Isso já dificulta o tratamento dele com um todo. Hiperatividade. A gente sempre via o Samuel correndo, pulando, e a gente pensava que, independente da síndrome do autismo que ele tinha, o físico era a melhor coisa que ele tinha, porque ele não tinha problema pra correr, pra pular, pra escalar. Então isso foi uma notícia muito forte pra gente. Que ele é imperativo e ele quer brincar. Irritação. É ruim ficar na cadeira. Ela tem um cinto, ela tem um colete pra ele não fugir, porque ele é imperativo. E ele se sente um pouco irritado por conta disso, embora a gente tenha que deixar o mais confortável possível ali a cadeira. Tem todo um aconchoado e tal. Mas pra uma criança que sabe andar, que consegue andar, e do nada prende ela, isso causa uma grande irritação. Liberdade. Por que que ele não pode sair da cadeira? Ele não sabe por quê. A gente tá tirando as asas de um pássaro, as barbatanas de um peixe. É o que estamos fazendo com o Samuel. Infelizmente é isso que ele tá enxergando. Tirando o que ele mais tem de valioso, que é poder correr e brincar. A gente vivia brincando com ele, falando que a coisa que ele mais fazia era correr. Infelizmente isso a gente vai ter que conter nele. Como que está sendo o tratamento do Samuel com a cadeira de rodas?
Gente, pra falar a verdade, tá sendo mais fácil do que a gente pensava, mas não deixa de ser difícil. Ele até que fica quieto na cadeira nos primeiros momentos, embora tente fugir, mesmo com o colete com o cinto. É algo sobrenatural, ele parece um fantasma que sai atravessando as coisas. Aí fica só o colete e o cinto, parece que ele foi arrebatado. E a gente até tira ele da cadeira quando ele tá muito irritado. Mas se ele volta a pular e prejudicar a cabeça do fêmur, a gente é obrigado a colocar ele na cadeira de volta. A gente descobriu a doença de Samuel com um raio-x, mas os médicos recomendaram que tivesse uma ressonância, porque na ressonância vai ter detalhes mais aprimorados sobre a doença, do estágio da doença. Eu fiquei muito surpreso com isso, eu pensava que quando o assunto fosse esqueleto, o raio-x mostrava tudo, mas na ressonância ele é melhor. O que muitas vezes acontece, quase sempre, é o raio-x não pegar a doença logo no começo, fazendo com que por mais que a criança esteja sentindo os sintomas, vá até o médico, o pai e a mãe se preocupem com a criança, não sai nas imagens, fazendo com que a doença persista por mais tempo, se eles não tomarem uma atitude. E aí, só depois que a necrose estiver mais avançada, que eles vão poder começar o tratamento. A não ser se lá atrás eles fazerem uma ressonância. Assim que o médico viu o raio-x, ele disse que o Samuel ficaria 4 anos na cadeira de rodas. Mas assim que veio nas mãos deles a ressonância, ele descartou essa ideia. Porque ele viu que a necrose está em 30% e não vai ser necessário todo esse tempo. E isso me deixou muito feliz. Que é muito triste ver meu irmãozinho numa cadeira de rodas e saber que ele não vai ficar nessa situação por 4 anos. E graças a Deus, a doença dele é unilateral. Só em um dos lados. O lado esquerdo. Já foi uma grande vitória a partir daí. De imediato, os médicos tinham falado que era dos dois lados. Ou seja, uma doença que é extremamente rara, que tende a ser unilateral. Os médicos chegam pra minha mãe e falam que foi nos dois lados. Minha mãe quase infarta. Mas depois que pegamos a ressonância, tivemos detalhes melhores, vimos que é só em um dos lados. Pra honra e glória do Senhor. E nesse dia que a gente foi no médico, minha mãe queria que eu fosse com ela, pra gente absorver junto todas as informações da doença de Samuel. A doença, infelizmente, já comeu 30% do fêmur de Samuel. Infelizmente, já está nesse estado. E a gente achava que pra reossificar o fêmur, era necessário que pegasse 100% do osso. Mas não é necessariamente assim. Pode parar com 30%, 40%, 20%, 50%. Varia muito de criança para criança. O médico pediu que a gente fosse daqui a 3 meses fazer um outro exame para acompanhar a doença dele. Sinceramente, eu acho que essa porcentagem pode aumentar um pouco. 2, 4, 6% para que o osso comece a se regenerar de volta. Já minha mãe acha que o que tinha para apodrificar já passou. Minha mãe agora, graças a Deus, tá muito otimista. O médico, galera, queria imobilizar as pernas do meu irmão. Gesso. Só que com o gesso seria horrível pra gente. Samuel, ele ainda tá nas fraldas. Ele usa fraldas, faz xixi e faz cocô. Com o gesso seria horrível. E a coluna da minha mãe é podre. Ela tem uma Calvin Pertz na coluna praticamente. Seria muito difícil pra minha mãe sair carregando ele por aí, pra trocar, pra dar banho, pra fazer as coisas que eu falei aqui. Por isso o médico optou colocar o Samuel na cadeira de rodas. Agora o único tratamento que nos resta fazer é que ele não corra e não pule, para a necrose não piorar ainda mais. Fora isso, é também conseguir a terapia aquática, a natação e orar dia e noite para que essa necrose não continue. Então, galera, é isso. Um conteúdo simples, mas ao mesmo tempo complicado de explicar para vocês. A nossa família tem orado muito e recebido muita ajuda, principalmente da escolinha do Samuel. Eles são pessoas de muito bom coração, muita boa vontade. Tem nos dado muito suporte e que arrumaram outra cadeira só para ficar na escolinha com o Samuel. E nós temos muita gratidão, principalmente ao Senhor. Tem colocado anjos no nosso caminho. Nossos amigos e familiares. Fora as igrejas e pastores que têm orado pela vida do meu irmão. Então é isso, família. Obrigado a você que ficou até aqui. Nós sabemos que isso é uma grande pedra pelo caminho, mas é mais um desafio que vamos superar. Que com Jesus a vitória é certa e o Samuel vai se recuperar. E em nome de Jesus, embora as estatísticas dizem que não, ele não vai ter nenhuma sequela, vai poder agachar, vai poder correr, vai poder pular, vai poder se esborrachar no chão. Se o que ele quiser à vontade, não vai ter sequela nenhuma no resto da vida dele. Em nome de Jesus. A gente nunca ouviu falar dessa doença e eu imagino que vocês também não. Todo mundo que comentei sobre essa doença fala que nunca ouviu falar, a não ser se você é um médico ortopédico ou um fisioterapeuta. Esse vídeo, assim como é uma história que a gente está contando, é um vídeo também informativo, que por mais que seja raro, não espere acontecer. E se seu filho tem algo parecido com isso, identifique, faça um raio-x ou uma ressonância. Então, galera, muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Eu sou grato, eu espero que de coração esse vídeo tenha valido o seu like, a sua inscrição e principalmente, devido ao conteúdo do vídeo, o seu compartilhamento. Então, galera, muito obrigado, eu vou ficando por aqui e tchau. Tchau nada, família. Eu gostaria de falar mais uma coisa pra vocês. Como vocês sabem, a nossa família é uma família atípica e é muito difícil se mover pra qualquer lugar. E a minha tia sentiu no coração de criar uma vaquinha para nós, com o intuito de comprar um carro, principalmente nesse momento em que a gente tá passando pela dificuldade da doença do Samuel. E eu conto com a ajuda de vocês pra nos ajudar, ou ao menos pra compartilhar para um máximo de pessoas. Então agora sim, família. Falou!